Agora todas as crianças vão abraçar o pastor e nós vamos todos juntos orar por eles. Vocês também vão orar pelo pastor. Só um minutinho, eu estou meio perdido aqui. Tem uma lembrancinha que as crianças querem entregar para o pastor antes de nós orarmos. Graças a Deus que ele não tem diabetes, né? Ele tem essas dores aí, mas diabetes ele não tem. Aleluia! Glória a Deus! Muito obrigado, queridos irmãos, pais dessas crianças queridas. Vocês não imaginam como eu amo as crianças. Elas sabem disso. Vocês sabem disso. Não é? Então nós vamos dizer aqui na frente: tem a alegria do Senhor. Obrigado, irmão. Obrigado, filhinho. Obrigado. Queridos irmãos, a paz do Senhor. É muito bom ver vocês todos aqui reunidos e poder dar boas-vindas a todos neste dia de Santa Ceia, culto de Santa Ceia. Não é sempre que a gente está com disposição, com saúde. Fazem 10 dias hoje que eu sofri outra vez uma distorção muscular no nervo ciático e tenho sofrido um bocado, mas não tenho deixado de estar na casa de Deus e de atender os irmãos. Deixa uma cadeira aqui perto de mim, deixa uma cadeira. Deus bendito. Se eu tiver que sentar, os irmãos não estranham. Glória ao teu nome. O culto de Santa Ceia eu nunca deixei de vir, irmãos, a não ser quando eu estive aqui no hospital e teve uma ceia que eu não participei. Mas tenho um propósito diante de Deus de sempre participar dos cultos de Santa Ceia. Na convenção que também nunca deixei de ir, há 28 anos, ou mais de 28 anos, que eu sempre ia antes de estar lá, fazendo parte já da convenção. Sempre ia. É a primeira que tive que avisar o meu pastor: eu não posso ir. Não tenho condições de ir e fazer essa viagem. Mas, quem sabe hoje eu possa sair daqui desse culto restaurado, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. O Senhor sempre me curou, me surpreendendo. De repente Ele chega e diz: é agora, me toca em mim e eu sou sarado. E eu glorifico a Deus por isso. Nós temos alguns irmãos que vão entrar na comunhão hoje. O que eu vi aqui foi a irmã Patrícia, o irmão Miltinho, também os irmãos que o irmão presbítero Celso está trazendo, que é o irmão Cláudio. O Cláudio, quem é o irmão Cláudio? Cláudio, a Viviane, quem é a Viviane? A Irondina, quem é? A Irondina e o irmão Benedito. É você, irmão Benedito. Então vocês sejam benditos na casa do Senhor. Seja bem-vindo no nosso meio. Com certeza vocês já viram o jeito de nós caminhar, de nós andar, de nós nos portar diante desse mundo, que nós temos que ser testemunha. E assim nós queremos que os irmãos sejam também. Tem mais outros que vão entrar na comunhão no domingo à noite. E nós louvamos a Deus por tudo. Queridos irmãos, quem lembra da leitura feita nessa noite? 1 Tessalonicenses. Quem lembra, irmãos? 5 e 12. Da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É muito profunda essa leitura aqui, irmãos. E nós vamos meditar na palavra. A gente nunca pede
para alguém ler a palavra e dizer, olha, leia essa palavra porque eu quero pregar sobre esta palavra. Jamais vamos fazer isso. Mas quando é uma palavra que vem ao meu coração e é aquilo que está no teu sentimento, nós precisamos transmitir esta palavra. Se tiver mais alguém nos visitando pela primeira vez, só fala o sinal com a mão. Tem alguém mais aí pela primeira vez? Não são esses irmãos que já falei? Sejam bem-vindos. E também, com prazer, eu vou apresentar os irmãos depois para participar da Santa Ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Paulo aos Tessalonicenses e para nós também, para a Igreja do Senhor em todos os tempos, capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 12 a seguir. Rogamos-vos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, ou o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai-vos com ósculos santos, saudai-vos com ósculo santo, pelo Senhor, e vos conjuro, que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Querido e soberano Deus, pedimos a Ti, Senhor, a palavra que foi escrita para todos os santos. Sim, meu Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos e nós Te louvamos. Bendizemos a Ti, Senhor, por tudo. Graças Te damos, ó Deus, pela oportunidade que nos tens concedido. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, Teu Filho, nós Te agradecemos, hoje e para sempre. Amém e amém. Pode sentar-vos. Glória a Jesus. Quero agradecer a Deus também pelas orações dos irmãos. Hoje eu completei, estou completando ainda, não encerrou o dia, 78 anos. Nasci no dia 5 de julho, às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, era uma madrugada muito fria, no Alto Vale do Itajaí. Minha tia que vive, irmã da minha mãe, tem 2, 3 que vivem ainda. Ela disse para mim: você nasceu num dia muito frio. E como a parteira vinha em casa, eu fui nascer na casa do meu avô, pai da minha mãe. Então nós fomos dormir tudo no engenho da farinha. Foram para o engenho de farinha, porque a parteira ia fazer o trabalho de parto em casa, e as crianças naquele tempo tinham que sair de casa. Muitas vezes nós saímos todos de casa. E a história que contava para nós é que a criança vinha trazida pelo couro-caco. Ela nascia, ela vinha, aparecia e era trazida para a mãe. E no outro dia, eu já rapazinho grande, de mais de 10 anos, 11 anos,
E eu acreditava piamente que era assim. Hoje essa inocência acabou. Mas nós tínhamos essa inocência e isso era preservado no meio das famílias. Não era uma mentira, mas era um jeito de não descobrir coisas que uma criança não precisava saber daqueles dias. No entanto, irmãos, eram famílias abençoadas e famílias que procuravam trazer os filhos e filhas na união, numa união, menos união fraterna, união fraternal, um verdadeiro amor entre família. Então eu nasci nesse dia 5 de julho de 1946. Vamos ouvir a palavra, irmãos. Já, agora estou contando uma historinha, mas já vou entrar na palavra. Então, irmãos, nasci nesse dia e até hoje me sinto um homem abençoado, livre. Sou um homem livre. Estava falando com o meu pastor nessa tarde, dizendo: pastor, me perdoa que eu não posso vir. Disse: não, você tem toda a liberdade, irmão Fernando. Como é que você vai vir doente? E aonde nós fizemos as reuniões de liderança, tem os lances de escada, tudo com degraus nessa altura aqui, ó. São mais de 20. E eu pensando: como vou subir lá? Não tem como. Então eu vou ficar aqui com os irmãos, vou descansar amanhã, prometo para a Esther que eu vou repousar. E amanhã à noite, domingo, alguém vai buscar. Eu queria que fosse amanhã buscar as lições, mas é domingo. As lições bíblicas, para nós ter nossa escola bíblica. Queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus foi instituída por Ele mesmo. Ele é o pai da igreja, o fundador da igreja. Quando Ele falou para os discípulos, fazendo perguntas lá no Evangelho de Mateus, fazendo perguntas para eles acerca de quem os homens diziam que Ele era. Não era uma curiosidade de Jesus. Jesus sabia quem Ele era, muito bem, Ele tinha certeza. Mas não era uma curiosidade, mas querer saber o que os discípulos estavam ouvindo, o que eles estavam dizendo. Jesus sabia de tudo o que os outros pensavam. O cidadão pensava: o Senhor Jesus, por que estás arrazoando assim? Por que você está pensando desse jeito? Para o escriba, para o fariseu, para o discípulo, Jesus conhecia os pensamentos. E Ele conhece todas as coisas. Ele é onipresente. Ele é onisciente também. Ele conhece tudo, sabe tudo. No entanto, Jesus perguntou para ver, para ouvir e também para nós ficar sabendo o que é igreja. Perguntou: o que eles dizem? Os discípulos começaram a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Isaías, outros falam que tu és o Moisés, e outros dizem que tu és o Messias. Mas Jesus, como se não estivesse satisfeito com a resposta, Jesus disse para eles: e vós, o que vocês dizem de mim? Quem eu sou? Aí Pedro, aquele homem parece que quase indomável, um homem de dura lida. Para lidar com Pedro não era fácil. Pedro, sempre com aquele coração que era exaltado, mas de repente era humilhado também. De repente gotejava sobre ele o óleo do Espírito, e gotejava muito forte, e ele era mudava. E a resposta dele foi tão linda, irmãos, tão gloriosa, que ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto. Não falou que era Messias, não falou que era Moisés, que era Isaías, que era Elias, mas tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí bastou para Jesus complementar o que queria dizer e o que precisava dizer e ficar dito para a igreja em todos os tempos. Sobre esta palavra, sobre esta pedra, edifico a minha igreja. Sobre esta palavra, sobre esta confissão, sobre este fundamento, edifico a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja que você pertence. Não é uma denominação que está na rua tal, ou no bairro tal, ou na cidade tal, e tem sua sede na outra cidade. Não, é uma igreja que é ambulante. Você anda para todos os lados, representando a igreja do Deus vivo. E a sede da igreja do Deus vivo está no céu. Aleluia!
e na direção do nosso Rei eterno, chamado Jesus Cristo. Então, irmãos, mas aqui na terra, Ele deixou para cuidar dessa igreja, desse povo chamado igreja, homens falhos, homens que ficam doentes, homens que envelhecem, homens que sentem dor, homens que sentem-se feridos, homens frágeis. E lá no Apocalipse, nas cartas para João, o Senhor Jesus revelou estes homens como anjos da igreja. Anjo da igreja. Eu fico a imaginar, irmãos, que anjo é esse? Um anjo sem asa, um anjo que não voa, um anjo que pode pecar, um anjo que pode escorregar e cair, um anjo que pode envergonhar as crianças, um anjo que pode envergonhar os anciões, um anjo que pode envergonhar toda uma multidão. Que anjo é esse? Mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos fortalecido e feito nós entender que ser anjo não é simplesmente querer ser aplaudido, ser amado por todo mundo, não. Mas muitas vezes, como disse o apóstolo Paulo na sua primeira ou segunda carta aos Coríntios, no versículo de número 13, da segunda carta aos Coríntios, ele fala assim: bendito é o nome do Senhor Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Não estou reclamando de nada, irmãos, nunca vou reclamar. Mas aqui o Paulo, o apóstolo, diz que seja ele, que não seja eu. Diz ainda que sendo menos amado, mas amando-vos, mas seja menos amado, ainda amando-vos cada vez mais, seja menos amado, lutando cada vez mais, envelhecendo, adoecendo, ficando fraco, não tendo a mesma disposição. Quem me via, irmãos, há 20, 25 anos atrás, há 30 anos atrás, eu era um gigante em vista de hoje. Pregava o dia inteiro, a semana inteira, mas não consigo mais. Não tenho mais disposição. Como eu poderei hoje ficar 5 horas dentro de um estúdio de rádio, numa rádio e noutra, numa cidade e noutra, de tarde correr e fazer culto fora e voltar para o culto à noite? Não tem mais como. Não tem quem me faça fazer diferente. Essa é a vida, é a natureza do ser humano. Ele vai envelhecendo, ele vai fraquejando, o seu corpo vai fraquejando. No entanto, irmãos, o nosso espírito, a nossa alma deve estar sempre consciente da nossa responsabilidade, que aonde um dia nós fomos jovens, fomos fortes, hoje envelhecemos, o nosso testemunho, a nossa conduta deve ser a mesma sempre, até o fim. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quantas ceias já participamos juntos, eu não sei. Quantas milhares de vezes já entrei nessa casa há 28 anos já aqui, ou 27 anos, não sei. Mas sei dizer que foram muitas as vezes. Às vezes saí daqui muito contente, quase sempre alegre, mas já saí daqui chorando também, lamentando. Mas o Senhor tem me dado graça e me feito estar em pé até aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque eu sei que eu cuido. Ele confiou a mim, confiou a nós, pastor Laércio, uma partícula desta igreja santa, cuja sede está no céu, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A nossa responsabilidade é diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Às vezes, nós sem pensar, sem imaginar as consequências do amanhã, machucamos alguém que luta pela causa mais nobre que tem nessa terra, pelo que é mais santo,
Muitos não suportam e saem. Muitos não suportam e abrem para eles uma própria congregação. Isso vai fazendo mais confusão ainda. Vai trazendo mais angústia ainda. Vai trazendo mais desgaste ainda. Não, irmãos. Quando o Senhor nos coloca num lugar, fica nesse lugar, não sai. A não ser que o Senhor tenha uma chamada específica para você. Como se Ele estivesse dizendo: eu estou te arrancando. Eu preciso de você em outro lugar. Quando vim para cá, eu não vim para ser mais crente aqui, não. Não vim para receber batismo com o Espírito Santo ou outras coisas. Eu vim para cá pronto para servir ao Senhor. Me lembro que nós fazíamos alguns cultos nas águas, nas casas, e o irmão Edson lembra disso porque algumas vezes ele foi lá. E a irmã Ivone e a sua família, pequenininhos ainda, eles iam lá. E quantos milagres aconteceu lá? Quantos milagres acontecia lá naquele tempo? Eu era pastor? Não. Eu era um presbítero. E mais antes de que eles me conhecessem, quando eu já dirigia a igreja, eu era um auxiliar. Mas muitas vezes vi Satanás cair por terra, como um raio que viesse do céu, o poder sobre nós. Aleluia. Não é o título de pastor, irmãos, mas é a perseverança aos pés do Senhor que te faz vencedor, que te faz vencedora. Nós estamos vivendo num tempo tenebroso, num tempo triste. Lembro que lá naquela casa que estava ali na Madevila, um dia chegou um casal com uma criança, e eu estava assim falando, não tinha púlpito, era numa sala cheinha. Ela disse assim, a Márcia era o nome da mãe da criança, disse assim: olha, a criança está aí, ó, ora por ela. Eu já levei em 2 médicos hoje, fui num feiticeiro também, num benzedor. A minha criança está morrendo. E eu peguei aquela criança, e todos nós começamos a orar, e Jesus restaurou aquela criança. Ele era um motorista de ônibus. No outro dia, na outra quinta-feira, de quinta em quinta, na outra quinta-feira ele veio também e aceitou Jesus como Salvador. Daí veio a Rita, que era a sogra dele. A Rita morreu aqui com nós, serviu o Senhor o tempo todo. E ela era terrivelmente endemoniada, a Rita. Terrivelmente endemoniada. Satanás pegava ela em casa e a filha disse para ela: pastor, o irmão Fernando, ela é terrível. Minha mãe pega uma faca, enfrenta todos nós, vai para o banheiro e tudo aquilo que era que defeca, ela jogava nela mesmo. Era uma coisa terrível. Saía na sala, pela cozinha sem roupa. Era terrível. E aquela noite chegou aquela mulherzinha lá. E nós oramos. E Jesus libertou ela na mesma hora. Ela se tornou uma crente. E quando ela via alguém que tinha o mesmo problema dela, ela dizia: irmão Fernando, dá para ir lá comigo? Dá para ir lá com nós, eu e a Esther. E nós íamos lá, e lá tinha um com o mesmo problema. Lá também era liberto. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Porque Ele sempre está com aqueles que Ele escolheu, irmão. Se você foi um escolhido e não estás prestando atenção naquilo que Deus está te mandando fazer, é bom você prestar atenção e fazer com urgência. Caso contrário, o Senhor vai pedir conta de você. Vai pedir conta para você. Quantas vezes a gente diz: irmão, presta atenção, que pode ser a última vez que Deus está falando contigo. É a última vez que você está aqui. Não é uma nem 2 vezes que eu já vi isso. Muitas vezes, de repente, o cidadão se foi. Se foi. Nós temos esse compromisso diante de Deus, irmãos. Orai por nós, o apóstolo Paulo dizendo. Ele diz, relendo a escritura que li, parte dela, por causa do tempo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém. Não é muito bom isso aqui também, irmãos. A graça do Senhor Jesus
e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Vamos ler lá. Glorifique a Deus, irmãos, porque o Senhor Jesus está aqui nesse lugar e vai fazer maravilhas hoje aqui. Eu tenho certeza que se você abrir teu coração, o Senhor fará maravilha no meio de nós, porque Ele prometeu e assim Ele fará. E rogando-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor. Agora, presidir, irmãos, ninguém é chamado de presidente aqui, nem nosso pastor nós chamamos de presidente, não. É o pastor Ademar, é o irmão Ademar, é o irmão Fernando, é o pastor Fernando. Aqui não tem presidente, o senhor presidente, não. Mas aqueles que presidem, que dirigem, em quem? No Senhor. Paulo, quando chamou, lá em Atos capítulo 20, ele chamou os irmãos de Éfeso, ele estava em Mileto, e chamou os que estavam em Éfeso para vir numa reunião com ele. E ele recomendou para os irmãos, os presbíteros, anciões que estavam em Éfeso, dizendo para eles: olha com quem vocês estão cuidando. Vocês estão cuidando com a igreja de Deus, com a igreja do Deus vivo, comprada pelo sangue de Cristo, comprada pelo sangue de Cristo. Você acha, irmãos, que alguém que realmente preza pela palavra vai ter a coragem de falar outra coisa para você, para ti, meu irmão, que não seja extraído da palavra, para te dar firmeza? Aqui não é lugar de se despeitar, aqui não é lugar de extravasar a tua ira, não. Aqui é lugar de você passar para os irmãos segurança, aqui é lugar de passar para os irmãos alegria, aqui é lugar para passar para os irmãos firmeza na palavra cada dia, e você vai seguindo até o fim. Falando da Márcia, naquela moça que levou a criança doente lá, eu estava no supermercado outro dia, faz alguns anos já. Entrei no mercado, ela disse: ô irmão Fernando, quanto tempo que eu não te via. Eu falei: mas quem tu é? Eu sou a Márcia, a mãe daquela menina. E a tua menina como está? Está casada, já tem filho, está trabalhando ali, ó, no outro caixa assim do lado. E eu conversei com as duas naquele dia. Vocês servem a Jesus? Sim, nós servimos ao Senhor desde aquele tempo. Eu não vou perguntar qual é a igreja, irmãos. Está servindo ao Senhor? Sirva ao Senhor. Ande no caminho do Senhor em santificação. Porque o que as pessoas querem hoje, qual é a tua igreja? A minha igreja é a igreja do Senhor, é a igreja do Deus vivo, essa onde eu quero ministrar a bendita palavra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E ele diz mais: os que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Nós, irmãos, ainda que eu fosse um assalariado, eu dependesse de vocês para mim comer, beber, para botar combustível no meu carro, para tudo. Para mim eu acho estranho isso, porque nunca usufruí disso. Eu não fui chamado, mas tem irmãos que foram chamados assim. Eles recebem o salário deles. Mas aqui, o Senhor tem nos dado graça e virtude. Parece que Ele olhou para mim e disse: eu vou te ajudar. Todos que eu colocar no teu lado, eles vão ter bens materiais para poder ir e vir sem pedir nada em troca. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos obreiros que tem procedido dessa forma. Se veio alguém no passado com outro interesse, já foram embora, não estão mais aqui. Mas aqueles que têm esse sentimento, alguns que você pensa: será que ele já foi? Quando você vê e diz: pastor, eu já fui e já voltei. Eu já fui e já voltei. Eu não vou honrar um homem desse? Você não vai honrar um homem desse? Um servo de Deus desse? Claro que vamos honrar. E na paz de Cristo nós queremos viver um com os outros, tendo comunhão uns com os outros. Diz mais: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos
e sejais pacientes para com todos. Toda sorte de problema de pessoas, irmãos, nós temos no nosso meio. Vem todo tipo de gente. Uns você consegue aconselhar e ele aceita o conselho, outro vira as costas. Uns trocam o bem pelo mal. Você faz o bem, ele te faz mal. Mas continue fazendo o bem. Isso é difícil, é duro para mim aprender isso. É uma lição muito pesada. É igual aquela que Jesus disse: se alguém bater no teu rosto, do lado direito dá o esquerdo, ou vice-versa, para que ele bata também. Como vou fazer isso, meu Deus? Como vou? Bateu, bate aqui também. Se alguém pedir para te andar contigo 500 metros, anda com ele 1000. Se alguém pedir a tua túnica, dá a tua capa também. Será que é possível? Mas quem nos ensinou isso foi o Mestre amado. Ele nos ensinou isso. Nós, irmãos, vivemos num país cheio de fartura. Tem fartura na nossa mesa, sobra tudo. Duvido que aqui tem alguém que não sobrou comida hoje na mesa. Posso perguntar para aquele que você acha, eu não vou perguntar isso, para aquele que você acha mais pobre, se ele vai dizer: não, teve comida com fartura na minha casa. Nós comemos com fartura. Nós temos. Mas, irmãos, e por essa folga às vezes, por essa bênção que nós temos, muitas vezes nós nos tornamos pessoas rebeldes, que não reconhecemos a situação do outro. Tem um grupo de irmãos, e não vou deixar de orar por eles, porque é de um país fechado, de Cuba, a irmã Soledade. Hoje ela falou muito comigo ainda. Ela disse para mim: eu tenho 61 anos, pastor, mas eu subo sempre nos montes. Nós temos liberdade nos montes. Nós temos liberdade quando nós nos reunimos, só nós os cubanos, para glorificar e exaltar o Senhor. Mas a confusão religiosa está aqui também. Os pastores que deixam suas esposas para trocar com outra estão aqui também. A confusão de igreja está aqui também, em Cuba, irmão. Em Cuba. Mas os remanescentes, diz ela, estão aqui também. Eles vivem aqui alegres e felizes, servindo ao Senhor. Quer dizer, irmãos, nós precisamos, queridos irmãos, atentar para a liberdade que nós temos nesse país, e poucos são os cristãos que estão valorizando isso, estão batendo contra a liberdade sem perceber. É verdade, irmãos. Os cristãos estão batendo, pastor Lécio, contra a liberdade sem perceber. Daí vai endurecendo as injustiças contra eles, e eles não vão. Por quê? Porque você foi para onde não devia de ir. Você devia de ter buscado no Senhor da glória, e você está buscando aqui embaixo. Você está buscando no poder legislativo, no executivo, no judiciário. Você está buscando ali. Busca em mim. Busca em mim. Eu vou dar a solução. Eu resolvo tudo. Queridos irmãos, nós não precisamos, não podemos lutar contra a força. O profeta Zacarias, ainda citei isso nessa semana, não sei se foi aqui na igreja ou onde, mas quando ele estava tendo as visões dele no capítulo 4, falando sobre Zorobabel, e falando e dizendo, de repente ele para e tem uma frase no meio que diz: Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Nós deixamos, irmão, esse senhorio, esse Senhor dos Exércitos, e buscamos aqui nesse exército falido, buscamos aqui homens que trocam de lado constantemente, mas naquele que permanece para sempre, nós nos esquecemos dele. Aí vem as consequências para uma nação inteira. Uma nação que geme diante das injustiças, mas a igreja do Senhor, irmão, sempre vai passando e vai caminhando até chegar o fim.
do seu caminho. Rogo-vos também, irmãos, já li esse versículo 15 agora, vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, tantos um para com os outros, para também, e sejais pacientes para com todos, tanto os que estão aqui, quanto os que estão lá fora. Vivemos num mundo de violência, irmãos. Tem violência, chamada violência entre os cristãos. Eles não notam, mas é um querendo dizer que é mais do que o outro. Um querendo dizer que ele está certo e o outro está errado. Aí abre essas portas de confusão, essas doutrinas de confusão, e vão crescendo e virou esta confusão, esta Babel. Nós estamos vivendo, queridos irmãos e irmãs, numa Babel. Parece que ninguém está mais entendendo ninguém. Por isso que aqui vem recomendações, quer ver? Orai, regozijai-vos sempre, falando direto para a igreja. Regozijai é se alegrar sempre, sempre está alegre. Mas você perdeu? Você tinha tanto, você perdeu. Você perdeu a esposa, você perdeu o filho, você perdeu isso, perdeu aquilo. Como você está alegre? A Bíblia diz para nós nos regozijar sempre. Orai sem cessar. Como vou orar sem cessar? Vou andar com a boca aberta na rua orando o tempo todo? Não. Orar sem cessar é você manter uma íntima comunhão com Ele, irmão Benedito. Uma íntima comunhão com o Pai. Você está orando sem cessar. No teu espírito, no teu subconsciente está dizendo: Senhor, me ajuda. Olha ali Satanás, olha ali o laço armado, Senhor, me ajuda a passar, e você vai passando. Livra-me, Senhor, guarda-me, Senhor, sempre no Espírito, e o Senhor ouve quem está no Espírito. Ele diz mais: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dá graça por tudo, irmãos. Ah, meu Deus, eu podia estar lá na cama bem caladinho com esse meu problema de nervo ciático, você ficando bem paradinho e ela desaparece. Mas não, eu tenho que estar aqui. Eu tinha que conhecer o irmão Benedito, tinha que conhecer os outros, tinha que rever eles, rever vocês. Tínhamos que nos confraternizar nesse culto de comunhão. Você sabe o que é a ceia? Comunhão é mais do que paz. Paulo diz: se depender de vós, tende paz com todos. Se depender de vós. Mas essa paz, irmãos, a comunhão é mais do que a paz. Você tem paz com eles, mas não tem comunhão. Você não tem comunhão. Você não comunga com os mesmos sentimentos deles, com a mesma perversidade deles, mas você tem paz com ele. Muitas vezes ainda é melhor ter paz, deixe ele lá paradinho, deixe lá ter paz. Mas você vai ter comunhão com ele? Não. Comunhão não. Comunhão, irmãos, é você quando pegar o pão e você não olhar para ninguém aqui, não estar julgando ninguém, mas estar dizendo para ti mesmo e para o Senhor: Senhor, eu estou sentindo a tua glória na minha vida, eu estou sentindo a tua presença no meu ser, tu estás dominando todo o meu ser, tu estás aqui, Senhor, e eu te agradeço. Vai mais na frente, ele vai dando os conselhos e já encerra. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Não extingais o Espírito. O que é extingar, irmãos? É apagar. Não é apagar o Espírito, porque ele é Deus, ele é intocável, mas você vai apagar de ti mesmo, por causa das nossas displicência, por causa da nossa falta de atenção, por causa da nossa falta de amor para com os irmãos. Você vai extinguir o Espírito, extinguir o Espírito da tua vida. Aí ficamos batendo e procurando: Senhor, por que tu não me atende? Por que eu orava e tu sempre respondia imediatamente a minha oração? Faça uma análise, faça uma retrospectiva para ver o que aconteceu. Hoje é noite, irmãos,
A Bíblia diz, através de Paulo aos Coríntios: examine-se o homem a si mesmo, e coma e beba desse cálice. É a noite para você fazer essa retrospectiva. Deixa de olhar para o defeito dos outros, deixa de murmurar contra os outros, olhe para dentro de você mesmo. E nós vamos nos ter vitória. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Não desprezeis as profecias. Tanto o dom profético, como é lindo, o dom de profecia, a interpretação de línguas. Isso parece que foi extinto. Não, irmãos, tem ainda. É só você buscar. Nós não vimos mais. Mas onde está aqui? Está ainda à disposição da igreja. Não desprezeis as profecias. Às vezes é mais fácil nós dar crédito, irmãos, para coisas mentirosas do que para o verdadeiro, porque nós estamos com aquela necessidade de Senhor, tu queres falar comigo? Fala comigo nisso, fala comigo assim, assim, assim. Irmão, você já sabe o que você quer. Por que Deus quer falar? Por que pede para Deus falar contigo então? Se tu já sabe, se tu quer mandar em Deus, se eu quero mandar nele, fala comigo assim, 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 resolve isso para mim. O Senhor disse: não, o meu querer para contigo não é o que tu queres. O próprio Jesus nos deixou uma lição, quando ele disse: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Caso contrário, se faça a tua vontade e não a minha. Se o próprio Jesus disse isso, irmãos, por que nós não podemos dizer também? Já vamos para encerramento, irmãos. Examinai tudo e retende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Irmãos, às vezes nós desconfiamos. Opa, tem alguma coisa que não me, como costuma se dizer, não me cheira bem. Mas por que você chega perto? Por que tu participa? Se você vê que tem uma roda de murmuradores, por que você se chega a ela? Vou me chegar na roda também. Vou sentar na roda. Vou ouvir o que eles estão dizendo. Fuja da aparência do mal. Se ouvir o que eles estão falando, cai fora. Se deter no caminho dos pecadores, indo para o lugar aonde eles estão indo. Como curioso, eu só quero dar uma olhada, eu só quero ver. De repente ele não volta mais, porque ele senta-se na roda dos escarnecedores e fica lá. Lá ele fica. Como é triste, irmãos. Eu já vi roda de escarnecedores cantando o hino 15 da harpa cristã, com latas de cerveja na mão, uns batendo uma pedrinha na lata de cerveja, e outros no ritmo de samba, o hino 15. Falei: roda de escarnecedores. Falei para eles: roda de escarnecedores. Pessoas muito conhecidas minhas, vocês não têm vergonha de macular, de adulterar o hino mais querido do povo pentecostal, que é o hino 15 da harpa cristã, o com cego e andei e perdido vaguei? Por que você faz isso? Mas não, é roda de escarnecedores, irmãos, que vai se formando e pensando que chama a atenção dos outros, e assim vão se amontoando para si doutores e mestres, esses doutores perversos que vem trazer confusão para a igreja. A hora passou e eu tenho que encerrar aqui, irmãos. Eu pensei que eu não ia conseguir ficar em pé. Fiquei em pé até aqui. Quero orar com os irmãos em pé agora. E vamos sentar um pouquinho e vamos orar pela ceia. E vamos saciar essa noite com a alegria do Espírito na nossa vida, irmãos.